Olá, uma boa tarde. Hoje eu venho aqui para apresentar um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer, porque, como você bem pode ver o cenário, eu não estou no meu apartamento. Esses azulejos aqui, antes que vocês confundam com outro local, isso aqui é a minha sala de trabalho. Eu estou aqui na unidade básica onde eu trabalho e já atendi os pacientes do horário e vou esperar os pacientes dos próximos horários. E resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que me passam pela cabeça e que me passavam desde quando eu tinha a minha idade em que eu comecei a fazer vestibular para medicina. Então, como eu estou aqui hoje refletindo, gosto muito de fazer isso, de refletir sobre a vida, pensar quais os planos que eu tenho para o futuro. E hoje eu estava pensando um pouquinho diferente. Hoje eu estava pensando aqui de onde eu vim e até onde eu cheguei. Apesar de saber que ainda existem muitas outras coisas que eu quero alcançar. Mas quando eu paro para pensar de onde eu vim e onde eu estou, eu lembro que, se olhar da perspectiva de muitos de vocês, você cai no pensamento que é mais ou menos o contrário. Vocês pensam onde eu estou e para onde eu vou. E alguns de vocês devem ter objetivos parecidos com os que eu tinha na idade de vocês. Então existe esse ponto de semelhança. E eu queria comentar aqui com vocês sobre as dores que me afligiam nessa época. Falar das causas da ansiedade, das angústias, dos sofrimentos, do medo de fracassar, do medo de não ser, do medo de decepcionar algumas pessoas com quem a gente se importa, que a gente quer ver aquele olhar do orgulho, principalmente, geralmente são os pais, não por pressão deles, porque é um desejo, muitas vezes, que a gente tem, que nós temos como filhos, de colocar um sorriso na cara da nossa família, por orgulho, por aquilo que a gente conquistou. E eles torcem, na maioria das vezes eles torcem mesmo pra gente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse sentimento tão ruim que muitos de vocês carregam consigo é que vocês não são os únicos que sofrem com isso. Não são os primeiros, nem serão os últimos. Eu sofri com isso antes de alcançar meus objetivos. Muitas pessoas que alcançaram esse mesmo objetivo antes de mim e que conquistaram junto comigo também tinham um sofrimento parecido, e da mesma forma como eu e várias outras pessoas conseguiram superar isso e chegar próximo do seu objetivo, você também pode conviver com essas angústias, aprender a amadurecer, aprender a conviver com esses medos, pois eles acompanham vocês, sim. Talvez melhore um pouco quando vocês conseguirem finalmente o resultado, mas, via de regra, ele não costuma passar enquanto você não vê o teu nome lá na lista de aprovação. Então, primeira coisa que eu quero te dizer: não pense que você é inferior a ninguém, não pense que o sonho, por mais que pareça distante, que ele é inatingível. Eu lembrava, na época, quando eu comecei a estudar para o vestibular de medicina, eu achava aquele resultado completamente fora do meu alcance. Eu sempre pensava que as pessoas que alcançavam esse objetivo eram pessoas extremamente inteligentes e eram pessoas especiais. E eu sempre achei que eu não era nem especial, nem inteligente. Na verdade, eu penso isso até hoje, sendo bem sincero com vocês. E o fato de não ter uma inteligência diferenciada, o fato de não ser uma pessoa especial, não me impediu de conseguir ser aprovado no vestibular de medicina, não me impediu de conquistar o meu diploma de médico, não me impediu de trabalhar e hoje em dia ter o meu CRM e exercer a minha profissão. Então, assim, nunca fui
passou longe de ser a pessoa mais burra que já existiu, mas também passou bem mais longe de ser a pessoa mais inteligente que existiu. Então eu sou um cara completamente mediano, como são a maioria das pessoas. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam: pessoas medianas, focadas e determinadas e disciplinadas a realizar uma determinada atividade, com um esforço prolongado, são capazes de conquistar a maioria das coisas. E se alguém tão mediano como eu conseguir a aprovação no vestibular de medicina, não vejo motivos para ser um de vocês a não conseguir o mesmo. Eu sei que nesse momento pode parecer fácil falar, completamente inatingível, eu sei. Eu lembro o quanto eu sentia que isso era algo completamente inatingível para mim. Mas alimentar esse pensamento de que é inatingível só vai te atrapalhar. E é por isso que eu vim comentar também sobre algumas coisas que eu fiz, alguns comportamentos alguns comportamentos que eu tive que mudar e algumas transformações em termos de personalidade que eu tive que passar até que eu cheguei ao ponto de alcançar esse meu objetivo. Então, primeira coisa, é frequente e eu fazia demais isso. Talvez alguns de vocês façam e nem percebam que façam. Eu estou aqui tentando despertar vocês para possíveis problemas que podem existir ou não, para você ver se você não faz ou não comete esse mesmo erro. Esse próprio pensamento de que eu jamais passaria porque eu não era inteligente ou porque eu não era especial, somente depois de aprovado e refletindo um bocadinho com mais um pouco de experiência de vida foi que eu percebi que isso na verdade não passava de uma armadilha que eu mesmo criei para não ter que fazer o que era necessário fazer. É muito mais fácil para mim reclamar da vida, dizer que eu não fui privilegiado com uma inteligência, que eu não sou especial, do que eu pegar aquela apostila que estava parada, sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. E estudar com seriedade e procurar o melhor método de estudo que se adapta a mim. Então, na verdade, se vocês forem ver, muitas dessas coisas que a gente fala, na verdade, a gente usa isso como uma desculpa para não fazer o que é necessário. Então, no caso do vestibular para medicina, não tem nenhum ponto do edital que diz que o aprovado será o mais inteligente. Não há nenhum ponto no edital que te diga que será aprovado somente os especiais. Não. O edital vai ter lá os conteúdos que você vai ter que estudar e ponto. Então, uma coisa que eu vejo, que eu passei a ver, que eu aprendi durante essa minha jornada de vestibular, é que muito mais do que qualquer característica dessas relacionadas à inteligência, o que eu acho que para mim fez mais a diferença, se eu pudesse escolher um adjetivo, seria a eficiência. No meu caso, não dizendo que eu atingi 100% de eficiência, mas o esforço que eu fiz foi o esforço para me tornar o mais eficiente possível. Sabendo que eu não era um cara de inteligência diferenciada, sabendo que a minha memória não é uma memória diferenciada, sabendo que eu não sou bom para decorar as coisas, eu passei a focar minha preparação com o tempo em me tornar um cara mais eficiente, porque no final das contas o que importa é todo mundo vai receber a mesma prova e quem acertar a maior pontuação vai passar. Então, ser feio, ser bonito não está no edital, ser alto, ser baixo não está no edital. Na verdade, nenhuma das desculpas que você inventar vai estar no teu edital. Então, se eu posso dar um primeiro conselho, foca no que é importante, e o que é importante é estudar. Mas procurar estudar entendendo como você está estudando. Estudar vendo se aquilo que você está fazendo está lhe oferecendo ganho. Se você tem que ver alguma evolução durante o teu estudo,
para saber que aquele método está funcionando. Se você fica meses e meses, anos e anos estudando da mesma maneira e não está aprendendo, é porque aquele método que você está usando não serve para você. Você vai ter que procurar alguma outra maneira. Uma outra armadilha que a gente costuma montar muito, principalmente nessa fase, na transição de adolescência para a fase adulta, que é essa época em que a gente começa a fazer vestibular, é a questão de não se responsabilizar pelas coisas que faz ou pelas coisas que não faz. Então, principalmente essa parte de estudo, seja crítico consigo, mas eu não quero que você se flagele, eu não quero que você se machuque. Porém, a primeira coisa que você precisa para resolver um problema é reconhecer que o problema existe. Então, baixa a tua guarda e comece a pensar: bom, faz tempo que eu estou fazendo um esforço e o resultado não está vindo. Aí a gente costuma jogar a culpa em tudo. A gente costuma jogar a culpa no universo, costuma jogar a culpa na família, há quem joga a culpa em Deus. A culpa é de todo mundo, só não é nossa. Então, esse comportamento é uma armadilha terrível, porque ela te aprisiona enquanto ela tira dos seus ombros o peso da responsabilidade. Pois, se a responsabilidade é do outro pelo teu sofrimento, você se transforma em vítima. Você fica alimenta, você passa a viver disso. E é muito fácil, toda vez que as coisas dão errado, você simplesmente jogar: a culpa é do universo, a culpa é do professor que não me ajudou, a culpa é da escola que não me ajudou, a culpa é da minha família que não me deu um ambiente adequado para estudar. E você vai fazendo isso e vai fugindo da real resolução do problema, que a real é a seguinte: não importa quem é o culpado, não importa quem foi que te colocou nessa situação, não importa se é teu ambiente em casa que não é adequado para estudar, não importa se foi tua escola que não lhe deu a preparação adequada, ou teu cursinho que não te deu a preparação adequada. Como eu falei há pouco tempo, nenhuma das suas desculpas está no edital e nenhuma das suas desculpas vai ser alternativa para você marcar nas questões. Então, o primeiro ponto, um ponto que eu gostaria de deixar bem claro: baixe a guarda, reconheça os seus erros, não para se ver como um coitado, mas reconheça os seus erros para ver onde é que você pode melhorar, porque os erros dos outros não tem o que você fazer para corrigir, você só pode melhorar os seus. Então, pare para pensar: eu estou estudando o suficiente? Quando eu sento para estudar, eu estou estudando da maneira correta? Eu estou afastando o celular na hora que eu estou indo estudar? Quando eu acabo de ler um parágrafo, eu entendo o que aquele parágrafo está me dizendo? Fica claro aquela mensagem? Eu sou capaz de explicar aquilo para uma outra pessoa? Ou será que eu simplesmente estou passando os olhos pelas palavras sem absorver absolutamente nada? Então, isso você pode mudar. A sua maneira de estudar, você pode mudar. E é aí que você começa a fazer a diferença, porque a grande maioria das pessoas não vai assumir seus próprios erros. A maioria das pessoas vai preferir jogar a culpa nos outros. Isso é muito mais confortável. Isso afasta a nossa mente de sofrimento. E o que a nossa mente quer é zona de conforto. Isso é para todo mundo. Então, primeira coisa, isso exige um certo nível de maturidade para você reconhecer que está errado, para você reconhecer que você faz as coisas da maneira inadequada, para você começar a evoluir. Sem maturidade, na verdade o ponto é esse, sem maturidade para reconhecer que nós não somos tão inteligentes como nós achamos que somos, a gente não vai para canto nenhum, a gente só vai simplesmente alimentar uma fantasia que não tem correspondência na realidade e que vai colocar a gente numa zona de conforto que, na verdade, de zona de conforto não tem nada, na verdade é uma prisão. Você vai estar perdendo tempo na tua vida, e eu perdi muito tempo no vestibular porque eu demorei para perceber isso e ninguém me falava. Então, até um dos motivos de eu estar falando é isso. Eu não quero que vocês tenham que aprender um monte de coisa que eu aprendi sozinho.
porque isso aqui que eu estou falando com vocês não tem livro. Vocês não acham isso escrito em canto nenhum. Não estou falando com vocês sobre algo que eu li num capítulo de livro. Eu estou falando das minhas experiências de vida. Estou falando do que eu fiz de errado e quero falar para vocês do que eu fiz certo. Primeiro, para vocês, se por acaso ver que cometem os mesmos erros, eu acho que muita gente vai cometer erros semelhantes aos meus, já começar a mudar isso. E eu aproveito para falar o que é que deu certo para mim. Então, reconhecer meus erros, reconhecer que a culpa não é do mundo, a culpa era minha, foi o ponto inicial. O segundo ponto foi reconhecer que eu estudava muito, mas o resultado não aparecia. Ou seja, o meu método de estudo não estava adequado para mim. Então, eu tive que melhorar meu método de estudo também. Isso aqui eu posso até, se por acaso for do interesse de vocês, falar. A gente grava outros vídeos para falar sobre estratégia de estudo, sobre metodologia de estudo, o que é que funcionou para mim, tá certo? Então, vamos lá. A gente falou sobre maturidade, questão de horas de estudo. Eu montava muitos horários de estudo antigamente, somente em horas. Eu montava, e é importante você ter horas de estudo. É importante você ter uma hora para sentar na cadeira e ter uma hora para sair. Tem uma hora para cuidar da saúde, tem uma hora para ficar com a família. É importante você ter carga horária. Mas eu demorei muito para olhar a questão da qualidade. Então, pare para refletir. O tempo que eu estou ficando realmente estudando, ele está me servindo? Eu me levanto muito da mesa para ir fazer outras coisas. Tem gente que inventa de tudo. Vou sentar para estudar. Aí depois inventa de fazer comida, inventa de fazer faxina, inventa de tudo, só não faz estudar. Então, não olhe para o seu horário de estudo. E é importante que você tenha um horário de estudo, mas não olhe apenas a quantidade de horas. Olhe a qualidade com que você está estudando nessas horas que você está sentado na tua mesa. Então, é algo que você não pode se desligar. Do contrário, você corre o risco de montar um horário de estudo imenso, no qual você vai render pouco e vai se cansar muito. E o vestibular é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você tem que ter um horário de estudo que você aguente fazê-lo durante um ano todo. Algumas pessoas que são melhor orientadas ou que são mais maduras na idade mais nova, começam a se preparar para isso desde bem mais cedo, ali no primeiro ano, nono ano, oitava série, primeiro ano do nível médio. Existem pessoas que já estão no ritmo de preparação, outras não, era o meu caso. Então, primeiro, avalie a questão da maturidade, reconheça teus erros, não se sabote, pare de usar desculpa para jogar a culpa no mundo quando a culpa na verdade é tua. Ou quando a culpa não é tua, mas a única pessoa que vai ser capaz de corrigir é você. Então não adianta ficar jogando a culpa no restante do mundo. Mude o que você pode mudar. O restante, se você não pode controlar, resolvido está. Pelo menos é assim que eu encaro. Não tem como você mudar isso. Uma crítica até que, por exemplo, eu fazia muito e muita gente faz, eu escuto muito aluno, vez ou outra, vem conversar, diz: o ambiente lá em casa não é bom para estudar, é muita gente, é muito barulho, é TV. Pois essa é uma crítica frequente, uma reclamação frequente, e muita gente tem isso e muita gente vai ter que se virar com isso. Ou seja, o ambiente de estudo não está bom, ou converse com a família, ou encontre um outro lugar para estudar, ou de preferência estudar nos horários em que tenha menos barulho. Você vai ter que ver como é que é a realidade dentro da tua casa. É você que vai ter que resolver isso, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu vou ficar por aqui. O que é que eu gostaria de deixar de mensagem aqui? Reflita bem sobre a questão da maturidade, da questão do seu método de estudo e da questão da eficiência, que é isso que você vai ter que procurar no fim das contas. Você tem que ser um eficiente resolvedor de questão ou resolvedora de questão. Então, reflita,
pense no que é que você pode fazer de melhor, porque se afastar disso, de maturidade, se afastar da qualidade do estudo, se afastar de eficiência, isso me fez reprovar nos bons vestibulares. Então, o que eu quero passar é: pense bem na maneira como você está estudando, pense bem nas coisas que você está fazendo, porque comportamentos inapropriados só vão te afastar do seu objetivo.